Já tá podendo? Seguinte, pra você que não me conhece, me chamo Wesley, sou videomaker e fotógrafo há quase 4 anos. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho da minha história, para que vocês entendam que eu comecei pelo jeito certo. Se é que se tem um jeito certo para começar no audiovisual. Mas eu literalmente comecei pelo jeito certo. O audiovisual, se você for perceber, o que é o mais importante de todos é sempre o áudio. E em 2013, eu acabei conhecendo a música eletrônica. Onde é que isso vai levar para o audiovisual? Em 2013 eu conheci a música eletrônica através de um amigo meu chamado Alan, que ele me apresentou um set do DJ Ronaldinho, que é da Energia 97. E nesse set eu fiquei abismado como ele misturava as duas músicas em perfeita sincronia e eu queria aprender aquilo. E isso numa época que, a internet ainda estava em ascensão, as coisas não eram de tão fácil acesso, não tinha tanta informação como se tem hoje. Naquela época, se eu quisesse descobrir como é que fazia discotecagem, cara, era uma luta para conseguir, porque tinham poucas pessoas que mostravam como é que você simplesmente sincronizava uma música com a outra para mixar ela no perfeito estado. E aí, com base nisso, com muito esforço procurando como fazia o básico, baixei o Virtual DJ e aprendi o básico ali. Aí tá tranquilo. E aí, logo em seguida, eu me apaixonei de verdade pela música eletrônica. Foi quando eu assisti no Pânico, eles transmitindo o Tomorrowland 2013. Ali foi, eu falei, mano, eu quero fazer isso. Não interessa o que eu tenho que fazer na minha vida, eu quero fazer isso e eu foquei todas as minhas energias e focos para fazer isso. Anos passaram, de 2013 a 2018 eu fiquei muito focado nisso, fiz grandes amizades, fiz amizade com o Mad Gus, fiz amizade com o Cezinha, fiz amizade com uma galera da música eletrônica aqui em São Paulo. E nisso eu sou muito grato porque o Mad Gus eles conseguiram me colocar para tocar 2 vezes num dos maiores clubes de São Paulo que tinha na época, que era o Clash Club. Hoje ele não existe mais, mas ele foi considerado um dos melhores clubes do mundo. E eu tive a oportunidade de tocar 2 vezes lá, inclusive uma delas eu tenho um flyer que tá aparecendo aí. Nesse meio tempo, eu tinha um computador que ele não era um computador hiper mega potente. A gente sabe que para trabalhar com audiovisual, a gente precisa minimamente ter um computador razoável. E para produção de música, segue a mesma linha. Você precisa ter um computador levemente razoável para bom. Levemente razoável não, ele precisa ser um razoável para ótimo. Porque os plugins e o software de produção musical é quase semelhante ao software de edição de vídeo. E com base nisso, fez com que eu não conseguisse fazer hiper megas produções na música por conta da limitação de hardware, né? Que é a limitação do computador de não conseguir processar os plugins da melhor forma possível. E dessa forma eu tive que sempre fazer produções mais enxutas. Então foi nessa época que eu aprendi muito a fazer mashup. Mashup, para quem não sabe, é uma categoria que você pega 2 músicas existentes e transforma em uma só. Eu não posso fazer isso aqui agora por conta de direitos autorais, mas eu vou deixar um link na descrição de alguns mashups que eu já produzi, que é simplesmente você pegar 2 músicas já existentes e transformar numa só. Então, vou deixar uma playlist aqui que vai direcionar para o SoundCloud, onde tem alguns mashups que eu já produzi, para que você entenda como é que funciona essa técnica. De 2018 a 2019 eu meio que comecei a focar mais na parte do meu trabalho mesmo, então na época eu não trabalhava ainda com audiovisual. Tava saindo do meu emprego de logística e aí fui para a área administrativa. Aí nesse meio tempo eu abri uma empresa junto com o meu primo, que era uma empresa focada para auxiliar pequenas empresas no marketing digital, ou seja, produção de conteúdo tradicional na internet. Nessa época eu virei designer. Então eu fazia o design naquela época para as empresas, porque nessa época o Reels ainda não existia o TikTok, essa fama toda que se tem hoje. E aí, com base nisso, eu fiquei focado nessa parte. A gente teve a primeira empresa, quebramos essa empresa. Logo depois a gente deu uma pausa, entrei numa empresa para trabalhar na área administrativa. Logo em seguida, eu e meu primo, a gente resolveu startar essa empresa novamente. No que resolvemos startar essa empresa novamente, também foquei nessa parte da área do design, da área criativa, mas o Reels já estava começando a ser a bola da vez. Então a gente já começou a trabalhar mais na parte do audiovisual. Foi aí que eu basicamente conheci o Epitácio, que se tornou meu sócio posteriormente. E nisso a gente começou a trabalhar muito com o audiovisual nesse aspecto. Só que a empresa também, há de se prever, também quebrou. Cada um tinha um interesse próprio ali naquela situação e por conta disso, cada um seguiu uma linha diferente pro projeto.
dessa forma eu resolvi focar na área criativa. Eu sabia que, de certa forma, eu queria continuar trabalhando na área criativa, sabia que a música ainda não era uma... Nessa época eu já sabia que a música talvez não ia me trazer poder aquisitivo rápido, porque eu precisava de algo rápido, pelo menos para pagar já os boletos. Nessa época eu já tinha casado, hoje eu não sou mais, mas nessa época eu já tinha casado, então eu precisava, cara, eu preciso de dinheiro para pagar o aluguel, eu não posso ficar esperando muito tempo. E aí entra em congruência com o que a grande maioria fala, né, que o videomaker ou o fotógrafo é um músico frustrado. Eu não sou um músico frustrado, ainda gosto muito da música eletrônica, mas hoje eu vejo mais como hobby do que quando eu via quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente eu queria porque queria ser o David Guetta, o Alok, o Hardwell da vida, com base em coisas que vieram acontecer e por a gente estar no Brasil que se torna mais complexo ainda, porque aqui no Brasil a gente consome muitos outros gêneros de música como funk, sertanejo, pagode, então eu posso dizer que o nicho de música eletrônica comparado na Europa, por exemplo, ou comparado nos Estados Unidos, é um nicho hiper mega pequeno. Então, para você se sustentar com a música eletrônica aqui no Brasil, pelo menos no período ali de 2012 até o ano, digamos até pós-pandemia, eu não digo que foi uma situação muito fácil, ou seja, quem é grande já é grande, quem não é precisa ter muita grana para investir no projeto. Eu digo isso por experiência do Mad Gus, que são os meus amigos. Hoje eles têm uma música com mais de 1 milhão de plays que eles fizeram com a Alok, mas mesmo assim é uma parada muito difícil de se sustentar. Então é bom sempre ter amigos que ajudam, então volta e meia, quando eles estão em alguma produção, quando eles vão fechar algum show, eu sempre faço questão de auxiliar eles na parte do audiovisual para promover, para fomentar ainda mais a carreira artística deles, porque eles, cara, os moleques são talentosos. Também vou deixar o Spotify deles aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em música eletrônica para escutar, porque é muito difícil você crescer, eu acho que em qualquer âmbito da tua vida, sem ter a ajuda das pessoas do seu lado. Então, Mad Gus, eu sou muito grato a eles no começo, por eles terem me auxiliado a tocar em lugares que eu nunca imaginei na minha vida. E hoje eu tenho uma moeda de troca muito forte para promover esse agradecimento, que é através do audiovisual, através da minha criatividade, que me auxiliou muito. E aí, na entrada do audiovisual, para ser bem breve, eu acho que esse vídeo vai ser um pouco longo, não sei se todos vão assistir, mas aí, para sequência, eu entrei numa empresa que era uma empresa focada em fotografia, e ali eu aprendi o básico do que era ISO, shutter, abertura. Até aquele presente momento eu não tinha muita noção. Logo em seguida eu entrei numa empresa, uma produtora, para ser operador de podcast e editor. Então, ali eu entendi como é que funcionavam os bastidores do podcast, ou seja, como fazia transmissão, como configurava, como fazia corte de câmera ao vivo, como administrava a live, etc. Então ali eu entendi basicamente como funcionava todo o básico do processo. Logo na sequência, eu trabalhei numa outra produtora focada em um programa de pesca. Eu era o filmmaker, eu era o fotógrafo, eu era o diretor, eu era o operador de áudio. Nesse meio tempo, eu até gravei um clipe pro Tiãozinho Lima, que é irmão do Chitãozinho Chororó, e ali eu gravei um clipe com uma SL3, com uma 1855 e uma 50-200. Em vários takes, eu pedi pra eles cantarem a música umas 4 vezes, porque eles queriam uma pegada mais de pesca, uma pegada mais natural e tudo mais. E ali foi uma experiência que eu tive de gravar um primeiro clipe que eu nunca tinha gravado. Depois disso, eu saí dessa produtora, foquei carreira solo. E ali foi no momento que eu virei literalmente autônomo, dono da minha própria empresa, dono do meu próprio nariz e foquei. Nesse meio tempo, eu fiz muita amizade com a galera do audiovisual, fiz muitos contatos, fiz muitos clientes. Pra ser bem sincero, foi a melhor experiência que eu tive até o presente momento. Tive vários desafios, vários momentos eu pensei em desistir da profissão, porque volta aquele ponto anteriormente. O audiovisual, ele não é um ambiente para você crescer sozinho. Você precisa ter pessoas para te auxiliar nesse projeto. É interessante você ter pessoas te ajudando nesse ponto, porque na grande maioria das vezes, um contato de um amigo seu indicando para um trabalho é que vai salvar o teu mês. E foi o que aconteceu muito comigo. Muitas das vezes eu pensei em desistir porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas daquele mês.
E através de amigos, indicações e grupos, o pessoal fala, ó, tem um freela pra fazer tal coisa, tem um trampo pra fazer tal coisa. Então eu sou muito grato por essa galera até hoje. Eu acho que se é um conselho que eu posso deixar aqui nesse vídeo é que tenham pessoas perto de você. Isso não é um jogo de interesse, isso é um jogo de ganha-ganha. Pra isso que serve o network. E isso faz com que você consiga se sustentar por um momento pra poder crescer. E nunca esquecer a galera que te ajudou no começo, quando você se tornar maior do que você tá sendo hoje. Esse vídeo aqui provavelmente ele não vai ser um vídeo uau, que vai chamar muita atenção das pessoas. Eu queria muito registrar só um pouco da minha trajetória, bem enxuta e bem resumida aqui, até mesmo porque da mesma forma como eu cresci em vários aspectos, eu cresci na área da música, eu cresci na área, quando eu abri uma empresa de marketing, eu cresci na área aqui do audiovisual, ainda não me considero grande. Eu também quero crescer aqui na área do criação de conteúdo, porque é uma coisa que eu e os meus amigos dentro da área do audiovisual, a gente fomenta muito, que fala, cara, a gente precisa estar aí na internet. Então se você chegou até aqui, comenta qualquer coisa nos comentários, pode ser um emoji de um olhinho, ou emoji de um sorrisinho, qualquer coisa. Comente qualquer coisa para mim saber que você chegou até aqui. É isso. E para finalizar, a pergunta que não pode calar é, já tá podendo?